Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Camila. Vou trabalhar com vocês a disciplina de contabilidade atuarial nesta etapa de atividades remotas. Nesta primeira aula, nós temos 3 temas a serem discutidos. O primeiro é falar um pouco sobre a dinâmica das aulas online. O segundo é apresentar a vocês a dinâmica da disciplina de contabilidade atuarial. E, por fim, eu já trago o primeiro tópico da disciplina, que são as discussões inerentes à ciência atuarial, uma introdução à ciência atuarial. E, por fim, os aspectos introdutórios de seguros. Então, a aula está dividida em aulas online, aula no ensino remoto, depois a disciplina de contabilidade atuarial e, por fim, os tópicos introdutórios de ciência atuarial e de seguros. Então, para iniciar, pessoal, eu queria que nós refletíssemos e parássemos um pouco para pensar sobre essa dinâmica de aulas no ensino remoto. Então, aqui, pessoal, é necessário uma mudança de comportamento e postura, já que muito das aulas vai acontecer nas atividades assíncronas, as atividades que acontecem fora das aulas ao vivo, que vocês vão ter o dia e o horário da preferência de vocês para fazer essas atividades. Ler os textos, assistir às videoaulas e fazer as atividades avaliativas. Esses momentos vão demandar de vocês, então, uma capacidade de organização e planejamento do tempo, bem como gerenciamento do mesmo. Eu indico a vocês, se for possível, obviamente, que procurem um local tranquilo para acompanhar as aulas síncronas e para fazer as suas atividades assíncronas. Um outro ponto é, vocês vão ver que durante as aulas síncronas, em alguns momentos eu vou pedir para que vocês indiquem o nome completo de vocês por extenso no chat, para que assim nós possamos registrar a presença de vocês, a frequência da disciplina. Né? Peço para que os microfones fiquem silenciados, sendo ativados somente no momento que vocês forem falar alguma coisa, né? Então, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês quiserem colocar, vocês podem já usar o chat ou a ferramenta do Zoom, levantar a mão para falar pelo microfone, tudo isso nós vamos ajustando ao longo das primeiras aulas síncronas. A disciplina de contabilidade atuarial, pessoal, nós iremos utilizar basicamente 2 ferramentas. O Zoom para as aulas síncronas e o Moodle para todas as atividades da disciplina, pessoal. Então, é essencial que vocês mantenham o acesso de vocês em dia no Moodle. Tudo da disciplina vai acontecer no Moodle. Tudo não, praticamente tudo, já que nós temos as aulas síncronas. Mas vocês verão pelo plano de ensino que está na página da FACIC e também no Moodle que grande parte da disciplina acontece nas atividades assíncronas. Uma dica que eu dou para vocês é que, para quem não sabe, a UFO disponibiliza gratuitamente as ferramentas do Office, Word, Excel, PowerPoint, dentre outros. Todas as pessoas que têm e-mails @UF têm acesso a essa ferramenta, que é o Office 365 Education. Por esse link que está aqui embaixo, que depois eu vou deixar essa apresentação aqui para vocês lá no Moodle, vocês conseguem acessar, entender como funciona, como cadastro. Eu deixo essa dica porque é algo que pode ser útil para vocês no decorrer das suas atividades. Em relação à disciplina de contabilidade atuarial, pessoal, o primeiro ponto, o que nós queremos no final da disciplina? Qual é o objetivo dela? Proporcionar aos estudantes conhecimentos básicos de atuária. Vocês vão ver que a disciplina tem um foco que são as principais aplicações da ciência atuarial em seguros. Afunilando um pouco mais, abordando aspectos contábeis das empresas seguradoras. Esse é o foco da disciplina. Dado esse contexto geral, mais geral, das aulas remotas e das aulas e da disciplina mais especificadamente, nós podemos então falar um pouco dessa contabilidade, dessa ciência atuarial. Por que a disciplina chama contabilidade atuarial? De onde vem esse nome, né?
Então, só para a gente entender um pouco o histórico dessa ciência atuarial, começa com uma preocupação em registrar nascimentos e mortes. Será que preciso controlar aspectos relacionados à democracia, não? Demografia? Quantas pessoas estão nascendo? Quantas pessoas estão morrendo? Então, tem essa preocupação inicial. E um grande ponto da disciplina é a incerteza. Vocês verão que nós trabalharemos muito com incerteza e com riscos. Então, as pessoas começam a ficarem um pouco mais interessadas em entender as incertezas que circundam a vida das pessoas. Então, aumenta o estudo de riscos, de acidentes, de mortalidade. Então, aqui a gente começa a ver o início dessa ciência atuarial. Ela originou há mais de 150 anos, lá no contexto da Inglaterra, e as áreas mais tradicionais dessa ciência atuarial, essa área de aposentadoria e pensões, e aí, com o tempo, ela vai se estendendo para a área de gestão de seguros, que, como eu falei, é o foco da nossa disciplina. Então, falei lá do contexto, mas o que significa atuar as ciências atuariais, ciência atuarial? Qual é o conceito dessa ciência? A ciência atuarial é a ciência que estuda, analisa, dimensiona e quantifica os riscos. Então, como eu falei para vocês, o foco, né, quando a gente pensa em atuarial, nós estamos pensando em estudos e reflexões que circundam os mais diversos riscos que existem na nossa sociedade. A ciência atuarial dedica-se ao estudo de eventos econômicos, sociais envolvendo, como eu falei, riscos e incertezas. Ou seja, os conhecimentos atuariais, eles são indispensáveis para quê? Para a gente avaliar eventos aleatórios que caracterizam o mundo dos negócios, né? De qualquer natureza. Nós estamos falando aqui de negócios na sua forma, no seu significado mais amplo. E o que mais a ciência atuarial nos proporciona? Nos auxilia a construir modelos que nós podemos utilizar na avaliação e na mensuração desse risco e de suas consequentes implicações, né? Então, quando eu penso nessa questão da ciência atuarial voltada para os seguros, né, o seguro como uma área da ciência atuarial, nós estamos pensando em um ramo que lida, então, com matemática de seguros, envolvendo probabilidades, que a gente utiliza para quê? Para garantir que os riscos sejam cuidadosamente avaliados e mensurados, que os prêmios, vocês ainda não estão acostumados com essas nomenclaturas, mas já nós iremos utilizar bastante essas nomenclaturas. Um outro ponto é que os prêmios sejam estabelecidos adequadamente, dependendo da classificação dos riscos, e que a provisão para os pagamentos futuros de benefícios seja adequada. Professora, o que você está falando? Eu não entendi. Provisão para pagamentos futuros, prêmios, riscos. Fiquem tranquilos que ao longo da disciplina todas essas definições serão amplamente entendidas e compreendidas. Então, ainda pensando nesses conceitos da ciência atuarial, nós podemos perceber que é uma ciência multidisciplinar, preocupada com riscos, expectativas, sejam financeiras, sejam econômicas. Principalmente, como eu falei lá no primeiro slide dessa parte de introdução à ciência atuarial, na administração de seguros e previdência. Se a gente está falando de riscos e de negócios dessa forma ampla, nós estamos falando de uma ciência que é multidisciplinar. Se ela é multidisciplinar, quais são, então, os conceitos, né, as áreas que nós utilizamos dentro da ciência atuarial? Nós estamos falando de finanças, de economia, de contabilidade, de probabilidade, de estatística, de administração, de direito, de demografia, dentre outras áreas do conhecimento. Então, percebem que é uma ciência muito completa e muito complexa.
já que ela se baseia em diferentes tipos de áreas de conhecimento para se sustentar. Então, só para vocês terem uma noção de campos de atuação, são muito diversas as áreas em que um profissional atuário pode atuar. A gente está falando de seguradoras e fundos de pensão, mas também de consultorias nessa área de atuarial. Previdência social, órgãos que fiscalizam esse contexto de previdência. Resseguradoras, que é uma palavra nova para vocês também, que ao longo da disciplina nós vamos conhecer melhor. Nas operadoras de seguro, de saúde, empresas de capitalização, gestão de risco, auditoria nas universidades e instituições financeiras. Assim como a área de contabilidade, a atuação do profissional de contabilidade é ampla, a atuação do profissional de atuar, da área de atuar é ampla, muito ampla também. E aí, só para vocês conhecerem, nós temos a graduação em ciências atuariais no Brasil. Como vocês viram, é uma área muito completa, muito complexa, com muitos estudos. Então, nós temos a graduação em ciências atuariais. Isso significa o quê? O que nós vamos ver aqui na disciplina é algo inicial, para vocês conhecerem um pouco desse campo de seguros dentro da ciência atuarial, mas que, na verdade, existe a graduação, o curso de atuário, existe o profissional de atuário, e é uma área muito interessante. Então, só para vocês terem uma noção, aqui no Brasil nós temos 16 cursos de graduação em ciências atuariais, que são esses apresentados na tela para vocês. Eu pergunto para vocês, vocês têm noção de quantos cursos de graduação em ciências contábeis nós temos no Brasil? Alguém já parou para refletir sobre isso? Pensando, por exemplo, cursos de graduação presenciais, só. Nem vamos entrar nos cursos EADs. Será que são 200, 400? Nós temos, pessoal, no Brasil, mais de 1.300 cursos de graduação em ciências contábeis. Então, se a gente pensar que são apenas 16 cursos de graduação em ciência atuarial, sendo essa ciência ampla que trabalha na parte de riscos, claro que o foco é seguros e previdências, mas tem várias possibilidades de atuação, como eu mostrei aqui, podemos perceber que há campo, há janelas de oportunidades para as pessoas formadas em contabilidade, em ciências contábeis, trabalharem nesse ramo de atuária também. E é uma profissão muito bem remunerada, que tem poucos profissionais, então tem muitas oportunidades por aí. Ok, então, entrando agora na última parte dessa nossa primeira videoaula, só para vocês entenderem um pouco também da parte mais histórica, né? De onde surge essa questão do seguro, só para ficar um pouco melhor contextualizado historicamente falando, na cabeça e no raciocínio de vocês. Quando a gente pensa em seguros, nessa parte mais de contextualização, a primeira coisa que eu acredito que seja importante de refletir é sobre quais são as necessidades que nós, seres humanos, temos. Então, nós temos essa pirâmide de necessidades de Maslow. E tem necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, de amor e relacionamento, de estima e de realização pessoal. Então, nós podemos verificar que seguro, a questão de segurança, ela já está bem que, como eu apontei para vocês, né? Bem aqui embaixo, né? Voltou. Aqui, ela já faz parte das necessidades básicas e já é a segunda colunazinha aqui da pirâmide de necessidades de Maslow. Só para mostrar a importância, né, do seguro, né, dessa noção de segurança na nossa vida, de uma forma geral. E aí, pensando, então, de onde nasce essa questão de seguros na sociedade? Então, a gente tem que voltar lá na Babilônia, pensando séculos 18, sim, e 13 antes de Cristo, né? Pensando nesse período entre o século 18 e o século 13.
nós tínhamos dois aspectos interessantes nesse contexto. O Código Hammurabi, para quem conhece um pouco do direito, é um dos primeiríssimos documentos jurídicos que nós temos na sociedade, né, documentos conhecidos. E lá no Código Hammurabi já vinha uma indicação de que os navegadores deveriam se associar para ressarcir aquele que perdesse o seu navio em alguma tempestade. Ou seja, aqui nós já temos um estímulo à segurança de uma forma mais coletiva. Então, somos 10 navegadores indo em alguma expedição. Então, se um navio tivesse algum problema, né, aqui, né, trazendo essa questão de tempestades, nós iríamos nos associar, nós 10, para ressarcir o prejuízo deste um navio que teve problemas. Além disso, nós temos também os cameleiros da Babilônia, nessa mesma lógica, rateando de forma mutualística possíveis prejuízos de expedições. Ou seja, aqui nós temos o mutualismo já aparecendo. E o que seria isso? É basicamente dividir o prejuízo de uma ou mais de um entre um grupo maior de indivíduos. A gente forma um grupo de pessoas que têm interesses em comum, seja navegar pelos mares, seja as expedições de cameleiros, constituindo uma reserva econômica para dividir o risco de um acontecimento não previsto, um acontecimento inesperado. Lembra que eu falei para vocês que risco e incerteza é algo que são dois pontos que nos acompanharão até o final dessa disciplina. Então, aqui são os primeiros indícios do que nós teríamos como seguros, como nós temos hoje. Lá, caminhando um pouco, né, na história, lá na Idade Média, pensando entre os séculos V e XV, né, já depois de Cristo, nós temos, então, essa questão do mutualismo, ela vai ganhando mais forma, digamos assim, e aí vem a figura das associações. Então, os navegadores, como eu falei, eles deveriam se associar para ressarcir aquele que perdesse seu navio em alguma tempestade, como eu acabei de falar. Posteriormente, a gente tem uma figura onde vai trazendo um pouco mais de formalidade a essas garantias. Nós temos, então, a figura do contrato de dinheiro a risco marítimo. O que seria isso? O financiador emprestava ao navegador o dinheiro do valor da embarcação. E aí, caso a embarcação chegasse intacta, a gente devolve esse dinheiro para o financiador acrescido de juros. Ou seja, o financiador me emprestou um dinheiro que correspondia ao valor da embarcação, para que, no caso de algum tipo de problema durante essa expedição, durante essa expedição marítima, eu poderia ficar com esse dinheiro como uma indenização. Mas se eu, navegador, voltasse com a minha embarcação intacta, eu deveria devolver esse dinheiro acrescido de juros a essa pessoa que me financiou. E aí, o que acontece no contexto nesse contexto? Essas duas figuras, esses dois movimentos são banidos pela igreja. Por quê? O primeiro, esse mutualismo, né, para prevenir possíveis problemas das navegações, foi considerado pela igreja um sacrilégio. Por quê? Naquele momento, era como se estivéssemos duvidando dos direcionamentos divinos. Nós precisávamos confiar em Deus para que nada de ruim fosse acontecer. Então, para a igreja naquele momento, prever possíveis riscos, possíveis acidentes, enfim, pirataria, algum roubo, algum problema na navegação, era como se você estivesse duvidando, né, de Deus, né, dessa força divina. Então, foi proibido
por ser considerado um sacrilégio. E o contrato de risco marítimo, essa coisa do financiador me emprestar um dinheiro e depois eu devolvo acrescido de juros, também foi considerado uma prática abusiva. Então, essas duas figuras foram proibidas, mas os banqueiros muito criativos começaram a comprar, coloquei ali entre aspas, o navio e a carga. Comprei da Camila o navio e a carga dela. E aí, se acontecesse um sinistro, o navegador ficava com o dinheiro e o banqueiro com esse prejuízo mesmo. E se não acontecesse o sinistro, a gente rescindia o contrato pagando uma multa por parte do navegador. Então, digamos que o navegador pagava essa multa para ficar com os seus bens. Então, esse contrato de compra do navio e da carga era rescindido e a vida seguia mediante pagamento de multa. Muito criativo por parte dos banqueiros da época. E aí, pessoal, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, nós vemos, então, um aumento nessas navegações, nessas expedições marítimas. Então, a gente tem esse contexto das descobertas marítimas, mas, ao mesmo tempo, aumento da pirataria e precariedade das embarcações, o que aumentava demais o risco de algum problema acontecer, né? A incerteza que ela não era tão incerta, digamos assim, aqui nesse contexto pelo menos, e isso implicava em altos investimentos por parte dos banqueiros. Então, de repente, a gente precisa pensar de uma forma ainda mais formal essa questão desse primeiro formato, primeiro início de atividade de sociedades seguradoras. E aí, lá em 1347, a gente tem o surgimento do primeiro contrato de seguro marítimo lá em Gênova, na Itália. Então, pessoal, aqui já tem um marcador. O seguro marítimo é um dos mais antigos e é a base para todos os outros, para vários outros tipos de seguros que existem até hoje. E aí eu pergunto para vocês, se a gente trouxer, né, toda essa discussão aqui para o contexto do Brasil, o que a gente tem? Primeiro, eu gostaria de saber que vocês refletissem sobre as aulas de vocês lá de história, no ensino fundamental, no ensino médio, o que aconteceu em 1808 aqui no Brasil. 10 segundinhos para vocês refletirem sobre o que aconteceu nesse país. O que aconteceu? A vinda da família real para o Brasil. Então, em 1888, a família real vem de Portugal para o Brasil. E aqui a gente tem já, lá no final, né, de 1808, a primeira seguradora brasileira, Companhia de Seguros Boa Fé. Então, pessoal, então, para essa primeira aula seria isso, né? Falamos um pouco das aulas do ensino remoto, da disciplina de atuarial e esse aspecto introdutório, né, da ciência atuarial, dos seguros, enfim, fico à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, e nos vemos na nossa aula síncrona. Desejo ótimos estudos a vocês e até mais.